Os 8 deputados federais pelo DF gastaram no ano passado com telefone, alimentação, correios, aluguel de carro, R$1.606.000. São recursos da chamada verba indenizatória, a que todo parlamentar tem direito. Eles têm direito de receber e você de saber como foi gasto, já que o dinheiro sai de um bolso só, o seu, o nosso. Leonardo Ribeiro, ao levantamento. Liliane, o primeiro que apareceu nessa lista foi Laerte Bessa. O curioso é que ele não foi reeleito, apesar de ter gastado quase R$300 mil em locação de carro, combustível, telefone. Mas não foi o único. Veja só. O então deputado Laerte Bessa foi o campeão em gastos. Em 12 meses, usou R$288 mil. A maior parte em locação de veículos, que foi turbinada após as eleições. Até outubro, Laerte gastava em média R$5 mil por mês com o serviço. No fim do ano, a despesa aumentou para R$13 mil por mês, o suficiente para alocar 16 carros populares, segundo tabela das locadoras. O deputado reeleito Geraldo Magela aparece em segundo lugar entre os que mais gastaram, R$274 mil, quase R$107 mil em contas telefônicas, 11 mil só em setembro. Magela e a assessoria poderiam ficar 115 dias ao telefone sem desligar, se a ligação fosse local. O terceiro da lista é Augusto Carvalho, suplente nesta legislatura. Em 2010, usou 167 mil da cota indenizatória, boa parte em correspondências. Em março, gastou 26 mil com os Correios. Esse valor daria para postar 37 mil envelopes ou cartões simples. Mas eles estão ao seu serviço. E é por isso que você paga tanto imposto. Leonardo, qual foi a resposta, hein, desses 3 deputados? Ou ex-deputados, né? Liliane, Augusto Carvalho informou que gastou tanto com correspondência em março do ano passado para avisar os eleitores que havia voltado para a Câmara Federal depois de assumir aí o cargo de secretário de Saúde. Já Geraldo Magela explicou que o telefone é um instrumento importante de comunicação com os eleitores e que ele gasta muito porque retorna a ligação das pessoas que votaram nele, por exemplo, os eleitores. Laerte Bessa explicou que os gastos com aluguel de carro aumentaram no fim do ano porque ele teve que quitar dívidas com a locadora que se arrastavam desde o início do mandato. Outros 3 parlamentares também aproveitaram quase tudo que tinham direito dessa verba indenizatória, com despesas curiosas, como alimentação. O que foi gasto num mês, por exemplo, por um parlamentar, daria para pagar mais de 100 refeições no restaurante aqui da Câmara. O ex-deputado federal Tadeu Filipelli, hoje vice-governador, usou R$254 mil da verba. Ficou em 4º lugar na lista dos gastadores. Em gasolina foram R$42 mil. Num carro popular, daria para ir e voltar a Goiânia todos os dias do ano. Já as despesas do ex-deputado Alberto Fraga somaram R$223 mil. A maior parte para pagar consultoria e aluguel de veículos. Com um detalhe: dos 83 mil gastos em consultoria, 18 mil foram usados em dezembro, quando a Câmara passou boa parte do tempo em recesso. Jofran Frejá usou R$161 mil. Um detalhe chama a atenção: os gastos com alimentação. Em janeiro, por exemplo, quando o Congresso Nacional estava em recesso, foram mais de R$2.300, o que, numa das churrascarias mais caras de Brasília, pagaria 30 rodízios, ou 157 refeições no restaurante perto do plenário, na Câmara. Pois é, podia ter sido pior, né? Esse deputado federal que agora é ministro do Turismo, gastou mais de R$2 mil num motel lá em São Luís e queria cobrar da gente. Agora, falando de Tadeu Filipelli, R$42 mil em combustível, e sabe que coincidência? Todas as notas são do mesmo posto de gasolina e todas as notas têm o mesmo valor, R$3.510 a cada mês. E R$2.300 em alimentação só em dezembro. O ex-deputado Jofran Frejá, que foi candidato a vice na chapa de Wesley Roriz, se alimentou bem no último mês do ano. Leonardo Ribeiro, e agora o que dizem os parlamentares sobre esses gastos?
Liliane, Jofran Frejá informou que não se lembra porque gastou tanto com comida em janeiro do ano passado, mas garantiu que sempre usa essa verba indenizatória de forma responsável. Já Alberto Fraga explicou que pagou por consultoria no período de recesso porque o contrato era de 1 ano e por isso ele teria que honrar esse compromisso também em dezembro. A assessoria de Tadeu Filipelli informou que o deputado abastece na mesma rede de postos há 16 anos, por isso notas fiscais são do mesmo lugar. Quanto ao valor gasto, segundo a assessoria, tudo foi atestado e aprovado pela Câmara. Agora, a gente viu aí 6 deputados que tiveram um gasto elevado da verba indenizatória. 2 tiveram um gasto reduzido e são eles que nós vamos conferir agora. Rodrigo Hollenberg, que deixou a Câmara e assumiu vaga no Senado, gastou R$120 mil, menos da metade do primeiro colocado na lista. Hollenberg declarou R$51 mil com despesas de telefone e R$31 mil com manutenção do escritório político. Já o ex-deputado Rodovalho usou R$17.200 no ano passado todo, a maior parte em ligações telefônicas. O hoje senador Rodrigo Hollenberg informou que pretende manter essa conduta no Senado. Em relação aos deputados que começam agora o mandato para os próximos 4 anos, nós também conversamos com alguns para saber se eles vão abrir mão de alguns benefícios. Olha só, o deputado Magela, Ronaldo Fonseca e Zalci Lucas, eles informaram que vão abrir mão do auxílio moradia e da cota de passagens aéreas. Pitman disse que vai receber como secretário de obras, ou seja, um salário mais baixo do que o da Câmara Federal. E o deputado Regufe dispensou auxílio aluguel, cota de passagens aéreas, reduziu de 25 para 9 assessores, abriu mão do 14º e do 15º salários e reduziu 80% da verba indenizatória. Se todos os deputados fizessem a mesma coisa, os 513, Alexandre e Liliane, seria uma economia de 1 bilhão e 200 milhões ao final de 4 anos. É com vocês no estúdio. Pois é, além disso, não faz o menor sentido deputado aqui de Brasília receber verba indenizatória de aluguel ou receber passagem aérea. Passagem aérea para onde? Para ir para Taguatinga?